aberta a 47ª Sessão Judicial por videoconferência do Tribunal Regional Eleitoral do Distrito Federal. A ata da sessão anterior já foi disponibilizada sem impugnação, está, portanto, aprovada. Vamos ao item 1 da pauta, que é o processo número 06026663, dígito 39. O assunto é prestação de contas de candidato. Eleições de 2018, requerente Leonardo Matheus de Souza Ribeiro. O advogado é o doutor Éder Alves de Souza Brant. O desembargador Costa Carvalho é o relator e está com a palavra para o voto. Obrigado, senhor presidente. Nesse parágrafo, o relatório é o seguinte: cuida-se de prestação de contas de campanha de Leonardo Matheus de Souza Ribeiro, concernente às eleições de 2018, no âmbito do Distrito Federal, ao cargo de deputado distrital pelo Partido Comunista do Brasil, PCdoB-DF. O então candidato apresentou as contas parciais e finais tempestivamente. A sessão de exame de contas eleitorais e partidárias sugeriu a baixa dos autos em diligência para que o prestador esclarecesse ou então saneasse as inconsistências apontadas no parecer técnico e de número tal. Ao final, caso o requerente não apresentasse justificativas ou juntasse documentos complementares, o órgão técnico emitiu opinião pela aprovação das contas de campanha, porém com ressalvas. Regularmente intimado, o prestador não se manifestou. A ilustrada Procuradoria Regional Eleitoral, no douto parecer ofertado, no mesmo rumo de entendimento da unidade técnica, oficiou pela aprovação das contas, porém com as mesmas ressalvas. É o relatório sintético, o voto é o seguinte, no que interessa. Na presente hipótese, o prestador registrou no Sistema de Prestação de Contas Eleitorais, SPCE, que sua campanha arrecadou um total de R$ 13.570, sendo R$ 4.870 em recursos financeiros e R$ 8.700 em receitas estimáveis em dinheiro. Impõe consignar que do total das receitas aferidas constou o registro de R$ 9.600, que provieram de recursos do Fundo Especial de Financiamento de Campanha. Feita esta breve exposição dos fatos, observa dos autos que, efetuada a análise da documentação apresentada à Justiça Eleitoral, o setor técnico desse egresso tribunal, em parecer conclusivo e de número tal, manifestou-se pela aprovação das contas, porém com ressalvas, tendo em vista a visualização da presença das seguintes inconsistências, a saber, 1. A ausência de assinatura do contabilista no extrato de prestação de contas apresentado à Justiça Eleitoral. 2. Não comprovação de receita estimada e escriturada. 3. Discrepância entre a movimentação financeira registrada na prestação de contas e aquela retratada nos extratos eletrônicos. E, por último, 4. Divergência na escrituração de sobras de campanha. No primeiro ponto, a falta de assinatura é um erro formal. Estou seguindo aqui a legislação de regência, o parecer da ilustrada Procuradoria e apenas anotando a ressalva. A segunda inconsistência indicada pelo setor técnico relaciona a ausência de comprovação de receita estimada em dinheiro escriturada pelo candidato, referente à cessão de bem para uso na campanha, avaliada em R$ 700, o que teria sido ofertada de forma gratuita por Vanderly Ribeiro dos Santos. Assinalou a unidade técnica que, aspas, os bens e ou serviços estimáveis em dinheiro doados por pessoas físicas devem constituir produto de seu próprio serviço, de suas atividades econômicas, e, no caso dos bens, devem integrar seu patrimônio, resolução tal. A partir da interpretação e a contrário senso do artigo acima mencionado, ponderou a SECEP que, aspas, não constituindo produto do serviço ou da atividade econômica do doador, ou ainda de prestação direta dos serviços e ou não indicam constituir bens permanentes que integram o seu patrimônio, fecha aspas, restaria descaracterizada a natureza estimada da doação. E, nesse contexto, os recursos utilizados pelo prestador deveriam ter transitado pelas contas bancárias específicas de campanha. A ausência do trânsito prévio dos recursos pelas contas de campanha, por sua vez, segundo a seção de contas, caracteriza a omissão de movimentação financeira, frustrando o controle de licitude e a origem da fonte. Isso é o parecer técnico. Eu sigo. Quanto ao ponto, digo eu, após o detido exame do acervo documental constante do processo, verifique que o requerente anexou aos autos documentos nominado de aspas, instrumento particular de cessão de uso de bem imóvel, ID número tal,
possuindo como objeto a cessão temporária, sem custo, de imóvel de propriedade do cedente, Vanderly Ribeiro dos Santos, para uso na campanha do prestador, perfazendo total de estimado de R$ 700. Entretanto, como assinalado pela ilustrada Procuradoria Regional Eleitoral, o requerente, aspas, deixou de carrear aos autos o recibo eleitoral e o comprovante de propriedade do bem cedido, exigido pelos artigos 9º e 61 da Resolução TSE. Sobreleva a destacar, digo eu, que o artigo 9º, primeiro da resolução, preconiza que, para toda arrecadação de recursos estimados em dinheiro para a campanha eleitoral, deverá ser emitido o correspondente recibo eleitoral. Ainda o artigo 61, eu vou escrevendo. Na hipótese em exame, como já mencionado, o prestador descumpriu a norma eleitoral na medida em que deixou de carregar aos autos o recibo eleitoral e o comprovante de propriedade do bem cedido. Fato é que, contudo, que o requerente, ao menos, anexou o instrumento de cessão do bem imóvel, cujo benefício foi avaliado em R$ 700, R$ 350 por mês, equivalente a 5,15% do total da arrecadação. Ao final, tudo sopesado e depurado, compreendo que, na espécie em julgamento, em que pese o descumprimento da legislação de regência, mostra-se recomendável a aplicação do princípio da proporcionalidade, tendo em vista que o vício não é representativo face ao total da receita arrecadada, e bem ainda por não vislumbrar que houve comprometimento da análise ou regularidade das contas. Acolho, pois, os outros fundamentos que foram lançados no alentado, parecer ofertado pela Procuradoria Regional Eleitoral, e apenas lanço ressalva. Na sequência, a unidade técnica desse Egrégio Tribunal identificou a existência de lançamento com informação divergente entre aquilo que foi registrado na prestação de contas e a realidade retratada nos extratos eletrônicos, revelando uma pequena inconsistência na movimentação financeira. Mais especificamente, extrato das tabelas constantes do item 10.11, no parecer técnico, inclusive, de número tal, que o prestador declarou despesa com encargos financeiros no SPCE no valor total de R$ 26,40, mas que estão ausentes os extratos bancários. No outro giro, afere-se que os extratos das contas bancárias de campanha registraram a assunção de despesas com tarifas bancárias na quantia total de R$ 33,85, mas que não foram declaradas pelo candidato. Observe, da análise do acervo documental anexado ao feito, que, na hipótese de exame, o requerente incorreu em um equívoco no lançamento de taxas bancárias do sistema, o que gerou, ao final, uma pequena divergência na movimentação financeira escriturada. Sem prejuízo do vício verificado, a CCEP assinalou que a inconsistência não comprometeu a regularidade das contas, considerando o valor diminuto, de acordo com o critério de materialidade adotado. Desse modo, no contexto acima descrito, e considerando que o fato em nada prejudicou o exame das contas ou comprometeu a sua regularidade ou análise, reputo configurar tão somente a ocorrência de erro formal no momento do registro das despesas com tarifas bancárias no SPCE, na ordem de atrair simples a posição de ressalva, nos termos do artigo 79 da resolução. Por derradeiro, ao analisar a movimentação financeira de campanha, o órgão técnico apontou a existência de divergência no valor das sobras financeiras de campanha e do saldo não utilizado. Quanto ao ponto em exame, a CCEP assinalou que a divergência nos valores ocorreu em razão da impropriedade apontada no item 10.11 em relação ao saldo do Fundo Especial de Campanha. Os valores das tarifas foram somadas no cálculo do saldo. A sobra do outros recursos consta o valor reduzido de R$ 13,20, em virtude da contabilização equivocada de tarifa, debitada em 4 de 10 de 2018, na conta do Fundo Especial, na conta dos outros recursos. Como se extrai dos esclarecimentos fornecidos pela seção de exame de conta, observa que os aludidos divergências decorreram da contabilização equivocada das tarifas bancárias do SPCE, o que ocasionou o apontamento. Em outras palavras, verifica-se que a ausência de registro de determinadas tarifas bancárias no SPCE, aliada ao registro de outras em duplicidade no sistema, ocasionou o resultado do ajuste contábil apresentasse sobras financeiras ligeiramente diversas. Na OR, 109 e 77, e no fundo, 120. Então, aqui é apenas esse mínimo, o valor é inexpressivo, que não afetou, por isso é que eu estou, senhor presidente, nessa ordem, acolhendo os 12 pareceres ofertados pela unidade técnica e pela ilustrada Procuradoria Regional Eleitoral e julgo aprovadas as contas com ressalvas, prestada por Leonardo Mateus de Souza Ribeiro, nos termos do artigo 77, número 2 da Resolução TSE 23.553 de 2017. Certificado do trânsito em julgado, promove os registros no sistema de contas do TSE e arquivo os autos, observadas as formalidades legais, e é meu voto. Desembargador João Batista Moreira, o voto, Vossa Excelência.
Acompanho o eminente relator, senhor presidente. Como vota o desembargador Renato Guanabara Leal? Também voto com o eminente relator, senhor presidente. Como vota o desembargador Renato Gustavo Coelho? Boa tarde a todos. Também acompanho o eminente relator. Como vota o desembargador Renato Rodovalles Cussa? Com o eminente relator, senhor presidente. Como vota o desembargador Arquibaldo Carneiro Portela? Acompanho o eminente relator, senhor presidente. Proclamo o resultado do julgamento. Contas aprovadas com ressalvas nos termos do voto do relator, unânime. Então, julgamento item 2 da pauta, processo número 0601745, dígito 35. O assunto é prestação de contas de candidato a eleições de 2018. Requerente é Rubens Bias Pinto. Advogado doutor Alberto Brandão Henriques Maimone. Senador João Batista Moreira é o relator e está com a palavra para o voto. Obrigado, senhor presidente. Trata-se de prestação de contas simplificada de Rubens Bias Pinto, candidato ao cargo de deputado distrital na campanha eleitoral de 2018. A Seção de Exame de Contas Eleitorais e Partidárias e o Ministério Público Eleitoral manifestaram-se pela aprovação das contas do candidato. Era essencial o relatório. Passo ao voto. Prestação de contas apresentada tempestivamente nos termos do artigo 52, caput da Resolução TSE 23553/2017, foi instruída com as informações e os documentos exigidos pelo artigo 56 do referido diploma, e seu extrato foi subscrito pelo candidato e por profissional habilitado em contabilidade. No montante arrecadado não foram localizadas omissões, fontes vedadas ou recursos de origem não identificada. A despesa comprovada de maneira idônea, consoante o exame técnico, está compreendida no limite do artigo 6º, da Resolução TSE 23553, de 2017. Foram apresentados documentos que demonstram a regularidade dos gastos realizados com recursos do Fundo Especial de Financiamento de Campanha. A movimentação financeira ocorreu por meio de contas específicas e foi comprovado o recolhimento das sobras não financeiras de campanha à direção da agremiação partidária do requerente. Assim, tendo sido cumpridas as disposições legais e regulamentares pertinentes à matéria e atestada a sua regularidade, as presentes contas devem ser aprovadas. Pelo exposto, acolhendo os pareceres técnico e ministerial, julgo aprovadas as contas de campanha de Rubens Bias Pinto, relativas às eleições de 2018, nos termos do artigo 30, inciso 1 da Lei 9.504 de 97, e artigo 77, inciso 1 da Resolução 23553 de 2017. Após o trânsito julgado, anote-se a decisão no ciclo, arquivando-se em seguida os autos. É como voto, senhor presidente. O voto é o desembargador Renato Guanabara Leal. Acompanho o eminente relator, senhor presidente. Como vota o desembargador Renato Gustavo Coelho? Da mesma forma, acompanho o eminente relator, senhor presidente. Como vota o desembargador Renato Rodovalles Cussa? Acompanho o eminente relator, senhor presidente. Como vota o desembargador Arquibaldo Carneiro Portela? Com o eminente relator, senhor presidente. Como vota o desembargador Costa Carvalho? De acordo com o eminente relator, senhor presidente. Proclamo o resultado do julgamento. Contas aprovadas nos termos do voto do relator, decisão unânime. Chama julgamento o processo 3 da pauta, é o número 0602629, dígito 64. O assunto é prestação de contas de candidato a eleições de 2018. O requerente é André Matar, advogada doutora Gabriela Melo e Silva. O desembargador João Batista Moreira, relator, e está com a palavra para o voto. Trata-se de prestação de contas simplificada de André Matar, candidato ao cargo de deputado distrital na campanha eleitoral de 2018. Seção de Exame de Contas Eleitorais e Partidárias e o Ministério Público Eleitoral manifestaram-se pela aprovação das contas com ressalva. Eu digo que tanto a prestação de contas parcial como a final foram apresentadas tempestivamente, nos termos da Resolução TSE 23553. A prestação foi instruída com as informações e os documentos exigidos.
No montante arrecadado não foram localizadas omissões, fontes vedadas ou recurso não identificado. A despesa comprovada de maneira idônea, consoante o exame técnico, está compreendido no limite do artigo 6º 2 da resolução TSE 23553/2017, foram apresentados documentos que demonstram a regularidade dos gastos realizados com recursos do fundo partidário, em conformidade com o artigo 67, parágrafo 5º desse ato normativo. A movimentação financeira ocorreu por meio de contas específicas. A única irregularidade encontrada é referente à divergência de valor das sobras financeiras, mas como essa diferença soma apenas R$20, justifica-se mera ressalva, com fundamento nos princípios da proporcionalidade e razoabilidade, bem como no disposto no artigo 30, parágrafo 2º e 2º-A da Lei 9.504 de 1997, no artigo 79 do ato normativo de regência, não sendo necessário determinar a devolução de quantia irrisória. Nesse sentido, é a jurisprudência desta Corte. Estou citando aqui um acordo de que foi relator meu colega lá do TRF, Antônio Souza Prudente, então, desembargador eleitoral, nesses termos, dizendo que incabível compelir o recolhimento de sobras financeiras consideradas de valor irrisório, bem como exigir que a agremiação partidária procure a satisfação desse crédito e nem o declare na prestação de contas do exercício financeiro. Cito um outro aqui, relator, no mesmo sentido, relator, então, desembargador eleitoral Kleber Lopes de Oliveira. Parece que é um eminente advogado, doutor Kleber, né, que esteve até comigo recentemente numa entrevista pretendendo fazer a defesa de um caso que logo vai entrar em pauta aqui no tribunal. Eu nem sabia que Sua Excelência tinha sido desembargador eleitoral. Agora estou tomando conhecimento com a citação de uma ementa de sua lavra. Pelo exposto, acolhendo os pareceres técnico e ministerial, julgo aprovadas com ressalva as contas de campanha de André Matar relativas às eleições de 2018, nos termos do artigo 77, inciso 2 da Resolução TSE 23553/2017. Após o trânsito em julgado, anote-se a decisão no ciclo, arquivando-se em seguida os autos. Portanto, senhor presidente, aprovação das contas com ressalva. Como vota o desembargador Renato Guanabara Leal? Acompanho o eminente relator, senhor presidente. Como vota o desembargador Renato Gustavo Coelho? Acompanho o eminente relator, senhor presidente. Como vota o desembargador Renato Rodovalho Escúcio? De acordo com o eminente relator, senhor presidente. Como vota o desembargador Arquibaldo Carneiro Portela? De acordo com o eminente relator, senhor presidente. Como vota o desembargador Costa Carvalho? Acompanhando o eminente relator, senhor presidente. Proclamo o resultado do julgamento, aprovadas as contas com ressalvas. Nos termos do voto do relator, unânime. Então, julgamento item 4 da pauta. Processo número 0602-238, dígito 12. O assunto é prestação de contas de candidato eleições de 2018. Requerente é Geralda Aparecida da Silva Bueno. O advogado é o doutor Laírson Rodrigues Bueno. O relator é o desembargador João Batista Moreira. Está com a palavra para o voto. Sim, senhor presidente. Trata-se de mais algum caso que trago a julgamento. Os 3 casos que trouxe hoje estão dispostos numa sequência gradativa, né? O primeiro, aprovação sem ressalva, o segundo, com ressalva, e este é reprovação das contas, conforme será visto. Trata-se de prestação de contas simplificada de Geralda Aparecida da Silva Bueno, candidata ao cargo de deputada distrital na campanha eleitoral de 2018. A Seção de Exames de Contas Eleitorais e Partidárias e o Ministério Público Eleitoral manifestaram-se pela desaprovação das contas da candidata. A prestação de contas final foi apresentada tempestivamente em 6 de novembro de 2018, nos termos do artigo 52 da Resolução TSE 23553/2017. Todavia, a Seção de Exame de Contas Eleitorais e Partidárias observou
que, ao identificar as contas bancárias no sistema de prestação de contas especiais, a candidata equivocou-se registrando a conta 206938 como sendo do fundo partidário, quando de fato referia-se ao Fundo Especial de Financiamento de Campanha. Por se tratar de mero erro material, essa impropriedade apenas ensejaria ressalva às contas, nos termos do artigo 79 da Resolução 23553. Eu transcrevo aqui o artigo e digo, no entanto, as demais falhas comprometem a regularidade das contas. Foram verificadas divergências na movimentação financeira registrada na prestação de contas e aquela constante nos extratos eletrônicos, relativamente a cheques avulsos entre agências nas datas de 30 de março, 21 de setembro e 22 de outubro de 2018. No confronto com notas fiscais eletrônicas de gastos eleitorais, foram localizadas omissões pertinentes à despesa na contratação de Arte Siqueira Comunicação Visual Limitada, no valor de R$ 2.000, e de Sample Gráfica, Papéis e Editora Limitada no valor de R$ 50, que vulnera o disposto no artigo 56, inciso 1, a linha G, da Resolução 23553. Ainda os pagamentos respectivos não provieram das contas bancárias específicas, o que enseja a desaprovação das contas nos termos do artigo 16 do ato normativo de regência máxima e porque as omissões representam 89,13% das despesas totais e a candidata permaneceu silente sobre as irregularidades a despeito de regularmente intimada. Cito aqui a emenda de um julgado deste tribunal, de que fui relator, e concluo. Pelo exposto, acolhendo os pareceres técnico e ministerial, julgo desaprovadas as contas de campanha de Geraldo Aparecida da Silva Bueno, relativas às eleições de 2018, nos termos do artigo 77, inciso 3, da Resolução TSE 23553/2017. Após o trânsito em julgado, anote-se a decisão no cadastro eleitoral e no SICO, arquivando-se em seguida os autos. É como voto, senhor presidente. Vota o desembargador Renato Guanabara Leal. Presidente, eu voto acompanhando o eminente relator. Como vota o desembargador Renato Gustavo Coelho. Da mesma forma, acompanho o eminente relator, senhor presidente. Como vota o desembargador Renato Odovalho Scúcia. De acordo com o eminente relator, senhor presidente. Como vota o desembargador Arquibaldo Carneiro Portela. Com o eminente relator, senhor presidente. Como vota o desembargador Costa Carvalho. Com o eminente relator, senhor presidente. Proclamo o resultado do julgamento. Contas desaprovadas nos termos do voto do relator. Decisão unânime. Chama julgamento item 5 da pauta, processo número 0602-083, dígito 09. O assunto é prestação de contas de candidato a eleições 2018. Referente a Charles Barbosa Chagas. Advogado doutor Divino Barbosa. Desembargador Renato Guanabara Leal é o relator e está com a palavra para o voto. Senhor presidente, eminentes pares, trata-se da prestação de contas de Charles Barbosa Chagas, candidato não eleito ao cargo de deputado distrital pelo Partido Republicano Progressista, relativa à sua campanha de 2018. As contas foram apresentadas fora do prazo legal. O prestador está representado pelo advogado, publicado edital e transcorrido o prazo legal, não houve impugnação. A CECEP emitiu parecer conclusivo opinando pela aprovação com ressalva das contas. O Ministério Público Eleitoral opinou igualmente pela aprovação com ressalva das contas eleitorais de Charles Barbosa Chagas. No presente caso, o extrato de prestação de contas está assinado pelo prestador, foi aberta conta bancária específica nos termos do artigo 10, bem como conta para recebimento de recursos do fundo partidário nos termos do artigo 11 da mesma resolução, resolução 23553. Não há informações de abertura de conta bancária para o recebimento de fundo especial de financiamento de campanha. Todavia, o setor de contas atestou que o interessado não recebeu aporte de recursos públicos.
O interessado declarou à Justiça Eleitoral receber de recurso financeiro no valor de R$ 37 mil e que contraiu despesas no mesmo valor. Destaque não ultrapassou o limite de gastos previsto no artigo 6º, inciso 2º da Resolução 23553. A CECEP sugeriu que as contas fossem aprovadas com ressalva em razão somente da intempestividade da entrega de contas finais. O Ministério Público Eleitoral opinou pela aprovação das contas com a mesma ressalva indicada. De fato, o prestador entregou as contas apenas em 14 de 11 de 2018, 14 de novembro de 2018, quando o prazo final, de acordo com a Resolução TSE 23557 de 2017, é o dia 6 de novembro daquele ano. No entanto, de acordo com a jurisprudência desse tribunal, entendemos que tal inconsistência não impede a unidade técnica realizar a análise das contas, tampouco abala a sua confiabilidade, de forma que as contas devem ser apenas ressalvadas. Não havendo outras irregularidades, e por tudo que foi exposto, verifique que a falha apontada não comprometeu a regularidade das contas de campanha apresentadas pelo prestador. Ante o exposto, voto pela aprovação com ressalva das contas de campanha de Charles Barbosa Chagas, nos termos do artigo 77, inciso 2º, da Resolução TSE 23553 de 2017. É como voto, senhor presidente. Como vota o desembargador Renato Gustavo Coelho? Presidente, efetivamente, a intempestividade ela gera a oposição de ressalva, razão pela qual também acompanho integralmente o voto do outro relator. O voto do jogador Renato Rodovalho Cussa. Acompanho o eminente relator, senhor presidente. O voto do desembargador Arquibaldo Carneiro Portela. De acordo com o eminente relator, senhor presidente. O voto do desembargador Costa Carvalho. Acompanho o eminente relator, senhor presidente. O voto do desembargador João Batista Moreira. Também acompanho o ilustre relator, senhor presidente. Proclamo o resultado do julgamento. Contas aprovadas com ressalvas nos termos do voto do relator. Decisão unânime. Chama julgamento item 6 da pauta. O assunto aqui é prestação de contas de candidato a eleições de 2018. Requerente é Sérgio Fernando Pedroso Abold. Advogado é a doutora Elias Miller da Silva. O desembargador Renato Guanabara Leal é o relator e está com a palavra para o voto. Senhor presidente, eminentes colegas, este caso é exatamente idêntico ao caso anteriormente julgado. Prestação de contas de Sérgio Fernando Pedroso Abold, candidato não eleito a deputado federal pelo Partido Social Liberal, PSL-DF, relativa à campanha de 2018. As contas também foram apresentadas fora do prazo legal. O prestador está representado pelo advogado, publicado edital e transcorrido o prazo legal, não houve impugnação. A CECEP emitiu parecer conclusivo, opinando pela aprovação com ressalva das contas, e o Ministério Público igualmente opinou pela aprovação com ressalva das contas eleitorais de Sérgio Fernando Pedrosa. Conforme se pode verificar dos autos, aberta conta bancária específica, nos termos do artigo 10, bem como duas contas distintas para o recebimento de recursos de fundo de campanha e de fundo especial de financiamento, fundo partidário e de fundo especial de financiamento de campanha, de acordo com a norma do artigo 11 da mesma resolução. O interessado declarou à Justiça recebimento de recursos financeiros no valor de R$ 3.172,50 e recursos estimáveis na importância de R$ 5.091. A CECEP atestou que não houve aporte de dinheiro público. O candidato informou que contraiu despesa de campanha no exato valor de R$ 3.172,50. Desta forma, não ultrapassou o limite de gastos previsto na Resolução TSE 23553. Como dito anteriormente, a CECEP sugeriu que as contas fossem aprovadas com ressalva em razão da intempestividade na entrega das contas finais. O Ministério Público também opinou pela aprovação com a mesma ressalva. De fato, o candidato entregou as contas finais apenas em 14 de novembro de 2018, quando o prazo fixado pela Resolução TSE 23555 de 17 seria o dia 6 de novembro daquele mesmo ano. No entanto, tal inconsistência não impediu a análise das contas do prestador, tampouco abalou sua confiabilidade, de forma que, neste ponto, devem ser as mesmas ressalvadas. Não havendo outras irregularidades, e por tudo que foi exposto, a falha apontada não comprometeu a regularidade das contas de campanha apresentadas. Ante o exposto, voto pela aprovação com ressalva das contas de campanha de Sérgio Fernando Pedrosa Abold. É como voto, senhor presidente. Aprovação com ressalva. O voto do desembargador Renato Gustavo Coelho. Senhor presidente, acompanha o eminente relator, senhor presidente. O voto do desembargador Renato Rodovalho Cussa. Acompanho o eminente relator, senhor presidente.
Como voto o desembargador Arquibaldo Carneiro Portela. Com o eminente relator, senhor presidente. Como voto o desembargador Costa Carvalho. Acompanhando integralmente o eminente relator, senhor presidente. O voto do desembargador João Batista Moreira. Também acompanhado do ilustre relator, senhor presidente. Proclamo o resultado do julgamento. Contas aprovadas com ressalvas nos termos do voto do relator. Decisão unânime. Esgotada a pauta, eu declaro encerrada a sessão. Um abraço a todos, uma boa tarde e até segunda-feira. Obrigado, senhor presidente. Boa noite, presidente. Boa final de semana a todos. Boa semana e bom final de semana a todos. Um abraço. Saúde a todos. Um abraço, bom fim de semana. Ô, Jairo, aquele abraço. Aquele abraço, boa noite, bom fim de semana. Bom final de semana a todos. Tchau, tchau, colega.